E Saúde. Apresentação: Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa, olha que mentira, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, a gente tem assim, um convidado ou uma convidada muito especial do Hospital de Clínicas de Itajubá. E isso nos dá a oportunidade de conhecer os novos médicos que estão cuidando da nossa saúde, não só aqui de Itajubá, mas da região também. E hoje, com muito prazer, estou recebendo aqui a doutora Michele Petroli Silveira. Ela é hematologista. Doutora Michele, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho a doutora, essa jovem doutora que está aqui. Doutora Michele, é daqui de Itajubá? Não, eu moro em Pouso Alegre, mas eu trabalho aqui já há 4 anos. Formou? Sou formada em Pouso Alegre, na Univaz, e fiz residência em São Paulo. Fiz clínica médica pelo Hospital Santa Marcelina e hematologia pelo Einstein. E fiz capacitação de transplante de medula pelo Einstein também em São Paulo. Nossa, que belo currículo, hein? Invejável. Agora, quando eu falo hematologista, o que a gente tem que entender? Hematologista é uma área onde popularmente não é tão conhecido, né? A gente fala que a gente costuma atender paciente que vem encaminhado de outros colegas. Dificilmente o paciente procura um hematologista, né? Quer ficar longe. Ele não conhece, na verdade. E hematologistas é uma área onde a gente cuida de todas as doenças relacionadas ao sangue mesmo. Então, tanto as doenças como anemias, alterações de plaqueta, de células de defesa, quanto as doenças que são as doenças oncológicas, que são as leucemias, linfomas, mielomas múltiplos, que vêm do sangue, são os tumores sanguíneos. Nossa, é uma área, nós, assim, leigos, né, vendo você falar, uma área triste, a pessoa deve chegar lá para ser triste. Não, nem sempre. Os pacientes, a nossa área hoje, com o avanço da medicina, a gente tem muito tratamento, muita cura. Então, a gente tem muitos resultados bons, né? Então, é muito satisfatório trabalhar e poder trazer um paciente com uma leucemia aguda e trazer uma cura, né? Nossa. Então, é muito, muito bom por esse lado. E por falar em leucemia, a cura hoje está mais próxima da realidade do que antigamente? Tá, com certeza. Mais próximos, os diagnósticos estão mais
precoces, né? As pessoas já conhecem mais a doença, então hoje a gente já consegue resultados muito melhores do que antigamente. Independente da idade, doutora? A idade é um fator que influencia, sim, mas cada vez mais a gente tem tratamento para pacientes mais idosos, né? É um pouco, lógico que quanto mais jovem é o mais fácil, né, de tolerar um tratamento desse, mas se a gente for comparar alguns anos atrás, chegava paciente com leucemia aguda mais idoso, nem tratava. Hoje a gente já tem tratamento. Ah, que coisa boa, que sopro de esperança. Ô, doutora, mas por que você foi por esse lado? Não foi para a área da beleza? Eu acho que tem que ter gente que gosta de tudo, né? Eu me apaixonei pela hematologia já no 3º ano de faculdade. Que bom! Um dos meus professores de faculdade hoje é meu colega de trabalho. Eu agradeço muito a ele por estar aqui, inclusive, trabalhando com ele em Pouso Alegre. E não sei te dizer, eu me apaixonei pela área, me apaixonei pelos pacientes da hematologia e eu sou muito, muito feliz fazendo isso. A doutora Michele está aqui hoje. Nós vamos falar, claro, conhecemos um pouco, né, essa vidinha dela lá, essa vida profissional dela, mas vamos falar um pouquinho também do Dia Mundial do Doador da Medula Óssea, que foi destaque em todos os órgãos de imprensa do nosso país, graças a Deus, que aconteceu no dia 19 de setembro. Isso. Dia 19 de setembro foi o dia do doador mundial de medula óssea. E a gente está falando de pessoas que estão fazendo uma ação voluntária para salvar vidas, né? Então, é muito importante a gente ter um dia e homenagear essas pessoas que salvam muitas vidas. E agora vai ter o Dia Nacional. Isso, vai ter, na verdade, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, no geral, não da medula, mas da doação de órgãos. Ah, tá. Doutora, mas o que vem a ser a medula óssea? Quando fala assim, eu vou doar, parece que vai tirar um pedacinho de osso da minha medula? Na verdade, a medula óssea é um tecido gelatinoso que fica dentro do osso. A gente conhece popularmente como tutano. O tutano. É esse tutano que é o nosso órgão produtor de células sanguíneas. Então, a doação, na verdade, ela é líquido. A gente tira como se fosse um sangue que está dentro do osso. E como é que é feito esse procedimento? Então, a doação ela é feita através de um procedimento no centro cirúrgico, onde o doador ele vai receber anestesia geral, ele não vai ver nada, e é feito através de agulha, que a gente tira o líquido de dentro do osso aqui da bacia, que a gente fala. E essa internação dura, em média, umas 24 a 48 horas. E ele não vê nada, não sente nada. Em 15 dias, a medula desse doador já é refeita. São 15 dias para restaurar tudo. Então, é um procedimento muito seguro, hoje em dia. E nesse, como é que você falou? Mesmo, digamos assim, nesse líquido, né? O que contém nesse líquido que é tão importante? O que ele contém é a célula tronco, que a gente fala, é a célula mãe. É uma célula que ela é indiferenciada, que ela tem a capacidade de produzir todas as outras células sanguíneas. Então, a gente tira essa célula tronco, que é a célula mãe do sangue, e vai fornecer essa célula tronco para o paciente que tem a dele doente. E essa célula tronco do doador vai fazer a função da medula óssea no receptor. Poxa, a partir de que idade que as pessoas podem ser doadoras? A gente, para se inscrever para doação de medula óssea, a faixa etária é de 18 a 54 anos. E o doador inscrito ele pode ser chamado para doar medula até os 60 anos de idade. Há uma campanha específica para isso, como doação de órgãos? Há campanhas específicas, sim, tentando conscientizar as pessoas, até porque a forma de se inscrever para doação de medula, que é uma coisa que as pessoas têm dúvida, ela é muito simples. Porque quando você fala em doação de medula, você tem a ideia que você vai tirar a medula para ver se você é compatível ou não. Mas para você se inscrever para ser doador, é só uma retirada de sangue, igual um exame de sangue comum, é uma amostra sanguínea. Então, tem
tem algumas campanhas para conscientizar as pessoas de como funciona e até de que existe essa doação, porque a gente fala que a medula óssea ela é um dos poucos órgãos que pode ser doado em vida. A gente tem 4 órgãos que podem ser doados em vida. Então, a medula óssea, o rim, e a gente pode doar uma parte do fígado e uma parte do pulmão. Então, é um dos órgãos que a gente pode fazer o bem em vida. E a medula óssea funcionando 100% é muito importante para a pessoa. É muito importante. Mas por quê, doutora? Porque a gente tem as células do sangue que são responsáveis por manter a gente vivo, né? A gente tem os glóbulos vermelhos, que são quem oxigena os tecidos. Quando a gente não tem, é quando a gente entra em anemia. A gente tem os glóbulos brancos, que eles são nossos soldados. Quando o paciente tem diminuição de glóbulos brancos, ele tem infecções, né? E tem as plaquetas, que são responsáveis pela nossa coagulação. Então, sem o sangue, a gente não vive, né? Então, quem tem esse problema que precisa da doação de medula, né, no caso desses transplantes de outras pessoas, ele é essencial para a vida. São pessoas que dependem disso para sobreviver. Sem o transplante, é a única chance de cura dessas pessoas. A partir de que idade que a pessoa sente, que tipo de desconforto, que o médico já tem um olhar maior assim, sobre essa pessoa que está com problema? Na verdade, a gente tem as doenças que são as predominantes, né, que levam ao transplante. A gente tem outras não oncológicas, mas as que mais levam, que acomete desde recém-nascidos, desde bebê. Desde bebê? E a gente tem diversos sintomas. E esses sintomas, eles estão relacionados à falta dessas células sanguíneas. Então, pode ser sintomas de anemia, o paciente muito cansado, muito pálido. O paciente pode ter sintomas de sangramento, ficar cheio de hematomas, de roxos pelo corpo, sangrar gengiva, sangrar nariz. Ou então, infecções de repetição. O paciente tem algumas infecções muito intensas, precisa ser internado. E ele faz um hemograma simples, que é um exame de sangue. Então, às vezes, ele tem um sintoma relacionado a isso, procura o hospital, procura um médico, é feito um hemograma e já identifica que tem alteração nesse hemograma. Ah, então o hemograma é um bom sinal. Sim, é uma ferramenta, assim, muito importante pra gente. Nossa, que bom você falar dessa importância, que eu vou falar para você, morro de preguiça de fazer hemograma. É importante manter a rotina laboratorial em dia, o acompanhamento médico, né? Uhum. Bom, em que momento que é indicado a medula óssea? Aí a pessoa detectou algum tipo de doença lá. A gente tem 2 tipos de transplante. Tá? Em relação ao transplante que a gente chama de alogênico, que é de outra pessoa para um paciente, né? Não é um transplante meu para mim mesmo, ele está indicado para as doenças que elas são agressivas e que não se curam com quimioterapia. Então, as leucemias mais agressivas, alguns tipos de linfoma, algumas doenças de falência medular, onde a medula ela simplesmente morre. E nessas situações, a gente precisa tratar o paciente para receber a medula. Então, ele é tratado, ele melhora e aí depois ele vai para o transplante. Então, geralmente, é no momento do tratamento de quimioterapia que ele é indicado o transplante. Então, quando fala, olha como que a gente aprende aqui nesse programa, quando fala em transplante de medula, então, na realidade, não tem nada a ver tirar um órgão ou procurar o órgão de uma pessoa, não. Não, na verdade é isso. A gente vai testar através de uma amostra sanguínea a compatibilidade do doador e do receptor, né? Do paciente e daquele doador de medula. Então, a própria família pode fazer o teste para ver? Pode. O primeiro doador, o doador ideal de um paciente é o irmão 100% compatível. A proporção de compatibilidade do irmão é 25%. A chance dele ser compatível com um irmão, né, do mesmo pai e da mesma mãe, é 25%. Então, esse é o doador ideal, aquele que seja 100% compatível. Então, a gente busca primeiro o irmão. Se esse irmão não é compatível, a gente vai jogar os dados do paciente num banco nacional de medula óssea, onde aí eu vou procurar um doador desconhecido, um doador voluntário no banco.
Uhum. Mas filhos também pode... Os filhos e pais, eles são 50% compatíveis. Então, isso é uma terceira opção de transplante. Tá. Porque o ideal é alguém que seja 100%. Então, a gente vai partir para os pais ou para os filhos quando não tem doador nem um irmão 100%, nem no banco de medula 100%. E esse transplante de medula óssea é o último passo, digamos assim, no tratamento? Vamos dizer que o transplante, nessas indicações, é o último tratamento para a cura do paciente. Na verdade, é o tratamento curativo. Sem ele, o paciente não cura, nessas indicações que eu falei para você. Outra coisa, doutora, vamos falar mais um pouquinho. Quem que pode doar? Será que... Eu já sei que eu não posso ser doadora, porque tem que ser até 54 anos. Isso. Não é? É. Infelizmente, não tem mais. São pessoas de 18 a 54 anos que não tenham doenças graves, não tenham nenhum histórico de câncer, que tenham uma saúde em dia, né? O critério de doação de medula é muito parecido com o critério de doação de sangue. A pessoa não pode ter riscos de doenças infectos contagiosas, ela tem que ser uma pessoa saudável. E assim, na dúvida, ela pode procurar o hemocentro e passar por uma triagem para saber se ela pode ser ou não doadora. E é feito aqui em Itajubá, doutora? É feito em Pouso Alegre. Aqui em Itajubá, a gente tem uma agência transfusional. A agência, ela é filiada ao Hemocentro de Pouso Alegre. E aí, o cadastro e a coleta das amostras são em Pouso Alegre. Então, na verdade, o paciente ele vai fazer preencher um relatório, né? Vai ver se ele se encaixa nesses critérios, e aí ele colhe uma amostra sanguínea na verdade, do doador, né? Não é paciente, do doador. E aí essa amostra sanguínea, ela fica dentro dos dados do sistema, é um sistema nacional, mas com alcance internacional. E o mais importante é que esse doador, uma coisa que às vezes as pessoas esquecem de falar, que esse doador ele precisa manter seus dados cadastrais atualizados. Porque o que acontece? Eu posso me inscrever com 18 anos e ser chamada até 60 anos de idade. Se nesse período eu mudo meu endereço, mudo meu telefone, às vezes um paciente é encontrado compatível comigo, mas ninguém consegue falar comigo. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de doadores inscritos no Banco do Brasil, mas a gente tem essa dificuldade, muitas vezes não encontra esses doadores. Doutor, a probabilidade de sucesso no transplante de medula? Depende de cada doença, tá? Depende muito... na verdade, assim, não existe uma probabilidade para todos os casos, não existe uma probabilidade X, porque depende de cada paciente e depende de como ele chega com a doença, de qual é a idade do paciente. Então, são vários fatores onde a indicação, quando a gente indica, a gente calcula uns scores para dizer, olha, a probabilidade de sucesso desse transplante é 90%, entendeu? Depende muito. O que a gente sabe justamente é que, por ser um tratamento, em muitas situações, a única opção de cura desse paciente, a gente precisa tentar em vários casos, porque tem pacientes que, sem o transplante, ele vai fatalmente falecer da doença. Eu assisti uma matéria falando que nesta epidemia toda, diminuiu bastante o número de doador. Diminuiu. Eles estimam que diminuiu cerca de 30% as inscrições nos hemocentros para doação de medula óssea. Acho que as pessoas ficaram com tanto medo de deslocar da casa e até... ficaram com medo de se expor. E isso aconteceu tanto na doação de medula quanto na doação de sangue. E é uma dificuldade que os hemocentros vêm apresentando, essa queda. Então, por isso até que as campanhas elas vêm sendo agora, nesse momento, aproveitando essa questão da doação, né, do Dia Nacional do Doador de Medula Óssea, as campanhas vêm falando a segurança de você poder ir, os serviços estão estruturados para você ter segurança de ir até o serviço, para se cadastrar e ser um possível doador de medula. Ok, doutora, quer acrescentar algo que eu não tenha perguntado? Olha, eu acho que o mais importante mesmo
que as pessoas saibam que é um procedimento seguro, que para se cadastrar é um procedimento muito simples, é uma coleta de sangue, que é uma atitude que salva vidas, né? A gente, às vezes, está muito distante desse mundo, porque a gente não conhece ninguém com a doença, mas quando a gente encontra, às vezes tem alguém na família, a gente começa a ver o tanto que é comum e o tanto que tantas pessoas precisam. Então, se eu pudesse deixar aqui uma sugestão, né? uma mensagem, seria realmente assim... a gente às vezes quer fazer o bem e não sabe como, e ser doador de medula óssea é uma forma de fazer um bem. É o que eu falei para você, é um privilégio poder doar órgão em vida, né? E é importante saber que é simples o cadastro e que uma vez que você for o doador de medula, é um ato totalmente sigiloso, confidencial. Ninguém vai saber o paciente não sabe quem é você. Se você for chamado, você não puder doar, você tem o direito de não doar, né? E sempre que todas as pessoas que estejam cadastradas, lembrar de atualizar os dados cadastrais. É muito fácil, é só colocar, joga no Google, você digita lá atualização de dados cadastrais, que você já consegue fazer pela internet, justamente para a gente conseguir achar esses doadores. Maravilha! Doutora, gostei muito de te conhecer, doutora Michele Petroli Silveira, hematologista do nosso HCI. Aprendi muita coisa, principalmente acabar com o medo que eu tinha de ser doadora. Assim como eu imagino que muitas pessoas tenham fantasiado na cabeça, deve ter ouvido falar, dói muito, mas não sabe como é feito o procedimento, e isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, conscientizar as pessoas, que a gente tem muitos pacientes que precisam, né? Então, se a gente puder divulgar isso, cada um ajuda um pouquinho, né? E vamos divulgar, com certeza. Bom, Renata, vamos me despedir. Muito obrigada. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Tem alguém aqui que está aplaudindo você. Adriana Rodrigues Spor. É uma amiga minha. Ela está aí, curtindo você. Então, um abraço para você, Adriana. Gente, muito obrigada pela companhia. O programa continua aqui no Face da Futura FM. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Quer dizer, a qualquer momento você pode ouvir a doutora Michele Petroli Silveira. Doutora, mais uma vez, tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Até terça, se Deus assim permitir.